A navegação à vela desempenhou um papel crucial nas grandes navegações dos séculos XV e XVI, quando os navegadores, especialmente os portugueses que foram os pioneiros, desbravaram novos territórios. As caravelas, criação lusitana, eram pequenas embarcações rápidas e manobráveis, que se destacaram por sua capacidade de navegar contra o vento, uma habilidade essencial para atravessar longas distâncias pelos oceanos. Esse feito dependia de um profundo conhecimento dos princípios físicos que regem o funcionamento das velas e o deslocamento dos barcos. Um dos principais fenômenos físicos que explicam o funcionamento das velas é o princípio de Bernoulli, que também é aplicado na aviação e na aerodinâmica de automóveis. Formulado pelo físico suíço Daniel, adivinha, Bernoulli, em 1738. O princípio estabelece que, à medida que a velocidade de um fluido, como o ar, aumenta, sua pressão diminui. Esse efeito é fundamental para entender como as velas geram a força necessária para mover as caravelas, mesmo contra o vento. Nas velas, o ar que se desloca ao longo do lado convexo, o lado de fora da vela preenchida, percorre uma distância maior e, portanto, se move mais rapidamente do que o ar do lado côncavo, o lado de dentro. Como resultado, a pressão do ar no lado convexo diminui, criando uma diferença de pressão entre os dois lados da vela. Essa diferença gera uma força chamada sustentação, semelhante à que permite que aviões voem, que atua de forma oblíqua à direção do vento. Essa força não é direcionada diretamente para frente, mas ao ajustar a vela em ângulos corretos, os navegadores portugueses conseguiam transformar parte dessa força em impulso para frente, permitindo a caravela avançar mesmo quando o vento vinha de uma direção desfavorável. O design das velas das caravelas era crucial para o sucesso da navegação. Ao contrário de embarcações anteriores que utilizavam apenas velas quadradas, as caravelas portuguesas eram equipadas com velas latinas, velas triangulares montadas em mastros inclinados. Esse tipo de vela permite melhor controle do vento em várias direções. As velas latinas, com seu formato aerodinâmico, funcionam de maneira semelhante às asas de um avião. Quando o vento bate nas velas ajustadas em um ângulo apropriado, a diferença de pressão entre os lados convexos e côncavos, como já explicado, cria uma força que impulsiona o barco. A grande inovação das caravelas portuguesas foi usar essa força para se mover mesmo quando o vento não estava diretamente a favor, permitindo assim as navegações em condições que anteriormente seriam impossíveis para outras embarcações. Navegar contra o vento, conhecido como navegar à bolina, é uma tarefa complicada e depende da habilidade dos navegadores em realizar uma série de manobras chamadas camba. Nessa técnica, o barco é direcionado em um padrão de zigue-zague, alterando continuamente o ângulo das velas em relação ao vento. Ao inclinar as velas em ângulos estratégicos, parte da força do vento é convertida em impulso, e o barco avança mesmo que de forma indireta. No processo de câmbar, a caravela navegava em ângulos que geralmente formavam até 45 graus em relação à direção do voo. Ao executar essa manobra repetidamente, os navegadores portugueses conseguiam se mover eficientemente na direção desejada, mesmo que o vento fosse contrário. Esse método permitiu que as caravelas explorassem ventos desfavoráveis e abrissem rotas oceânicas complexas, como a travessia do Cabo da Boa Esperança, um dos desafios mais temidos na época, já que era tido como certeza de morte, tanto que seu nome anterior era Cabo das Tormentas. Por mais que hoje navegar seja comum e relativamente fácil, afinal temos embarcações de materiais mais resistentes, GPS, comunicação e geladeira para comida. Naquela época, navegar longas distâncias era sinônimo de morte, tanto pelo risco de naufrágio, já que era para velejar um oceano desconhecido e os europeus de forma geral navegavam no mar Mediterrâneo, sem mencionar que boa parte da tripulação morria de sede, fome e doenças como escorbuto, causada pela falta de vitamina C. Navegar naquela época era uma verdadeira epopeia, que infelizmente hoje é vista apenas com maus olhos. A combinação das velas latinas e o profundo conhecimento prático da física da navegação, que por sinal foi um dos legados dos Cavaleiros Templários, que após a perseguição injusta iniciada pelo deplorável rei da França, Filipe o Belo, Portugal foi o único país que os acolheu, fundando com os remanescentes cavaleiros foragidos a nova Ordem de Cristo, da qual faziam parte Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. É isso, muito obrigado para ti que chegou até aqui, se gostou deixa o like, se inscreve para ajudar o canal e até o próximo vídeo.